Secretário Baldi, está me ouvindo, secretário Baldi? Tomou uma aguinha. Está me ouvindo, secretário? Boa tarde, Atena. Estou lhe ouvindo. Boa tarde. Como é que se pode fazer para aliviar transporte coletivo? Mostra aí como é que estava a Estação da Luz agora há pouco, como é que está o terminal onde está o Marcelo Moreira. O que pode fazer para aliviar o transporte público? O senhor me falou que era escalonar horário. Parece que o senhor pediu para que isso fosse transformado em decreto e o Dória sugeriu. E parece que o senhor ameaçou pedir demissão de fonte fidedigna. Eu recebi essa informação, a não ser que a minha fonte esteja enganada. O senhor ameaçou a pedir demissão do governo de São Paulo. É verdade ou é mentira isso, secretário? Atena, primeiramente, falando sobre o transporte, o metrô, a CPTM operam com toda a frota, operam com a frota integral. De acordo com o horário de pico, então, nós temos feito toda uma operação para que a gente consiga atender a população da forma mais qualificada possível. A MTU também opera com toda a frota disponível, também com horário de pico, sobretudo, para que a gente possa ajudar. O senhor disse desde o momento que não ia reduzir frota. Mas o senhor não propôs que fosse decretado escalonamento de horário para evitar que aconteça o que está acontecendo, porque o transporte está lotado. Está lotado. O transporte público, então, os caras reduziram, fizeram a bobagem de reduzir a frota em 12%, que eles falam, que pode ser mais. A redução de frota no momento desse é você colocar mais gente dentro do transporte, é um absurdo. O Baldi, pelo menos, manteve a frota inteira. Então, a pergunta inicial é se o senhor ficou bravo com a decisão do Dória e se o senhor ameaçou pedir demissão. É essa a pergunta que eu estou fazendo. Está tendo essa conversa hoje pela manhã na Rádio Bandeirantes, que foi perguntada a mim por um jornalista se eu, por acaso, não pediria para sair do governo, da secretaria, pelo fato de que não havia sido aceito a sugestão, que não foi feita por mim, Datena, vou esclarecer, foi feita pelos técnicos da Secretaria do Metrô, que são os responsáveis pelo planejamento do transporte, da expansão e, principalmente, uma das maiores pesquisas que são realizadas no Brasil, origem e destino, para que nós pudéssemos contribuir no combate ao Covid, escalonando o horário de trabalho, que é aquela forma que a gente daria ao empregador a determinação para que ele pudesse funcionar o ingresso de trabalhadores em determinado horário e a saída para que esse escalonamento ocorresse. O comitê de contingência não atendeu e é claro que nós aqui ainda aguardamos, Datena, mas não houve por parte da minha pessoa qualquer tipo de ameaça. Eu não sou de ameaçar, Datena. Quando eu falo, quando eu penso, eu realmente faço. Aí, nesse secretário, caso, não me veio a esse não pensamento. tem muito o que perguntar. O senhor que entende de transporte, tecnicamente é possível qualquer outra medida que não seja escalonamento, porque o povão não está ficando em casa e a justificativa maior é que o cara não tem o que comer e vai para a rua. Então ele se arrisca a morrer de contaminar as pessoas e a morrer ou contaminar gente próxima dele, da família e tal, porque ele não está conseguindo ficar em casa. E tem muita gente do serviço emergencial, tem muita gente que participa de hospitais, enfim, de UBS, e o cara tem que pegar. Pegamos ontem uma auxiliar de enfermagem que ela demora 2 horas e só tem que pegar ônibus e trem. E ela não pode perder o emprego, ela já pegou Covid, não tem jeito. O escalonamento é a melhor maneira, porque a outra maneira era dar um auxílio emergencial decente, né? Porque para ficar em casa, na Inglaterra, o cara ganha 20 mil reais. Nos Estados Unidos, 8 mil reais. Tá? Aqui nós temos 250 paus de auxílio emergencial, é o que tem, e a Câmara aprovou isso, que não vai dar mais. O Dória, que diz que tem superávit no governo de São Paulo, em nenhum momento falou que poderia dar auxílio emergencial para a população. Então, tem alguma outra forma de você controlar as pessoas dentro do transporte coletivo que não seja o escalonamento de horário? Datena, as pessoas que precisam trabalhar, porque estão em funções essenciais, elas são obrigadas a ir e utilizar o transporte público, porque não tem alternativa. Portanto, o transporte, quando a gente está com 100% da frota, o intervalo entre os trens sempre o menor que é o possível, nós não temos como fazer outra medida a não ser que as pessoas não vão até as plataformas. Para que elas não possam ir, ou a gente escalona para diluir esse horário de pico, aumentando, otimizando a utilização da infraestrutura que está pronta e o número de trens, que é a integralidade que ele está operando nesse momento, ou de fato realmente não há outra opção ou outra alternativa a ser feita para que não haja essa situação, como você comentou. Secretário, muito obrigado. Está afastada a possibilidade dele ter pedido demissão do cargo. Ele falou que se tiver que pedir, ele pede de uma vez e não vai ameaçar. E que o escalonamento é a melhor coisa possível.
Eu espero que o Dória ouça isso. Secretário, muito obrigado. Uma boa tarde ao senhor, secretário. Muito obrigado. Obrigado, Datena, aqui à disposição. E mais uma vez reiterar, sair de casa, use máscara. Quem for usar o transporte público, Datena, evitar conversar, evitar ingerir alimento, bebida, usar o celular para falar no transporte público, na plataforma, porque emitir aerosol, sem dúvida alguma, é das formas que mais se dissemina o Covid-19. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, senhor. O secretário está dizendo o que eu estou dizendo. Quem puder ficar em casa, fique em casa, mas quem não puder, pelo amor de Deus, e a maioria do povo não está podendo porque está precisando trabalhar, porque nós estamos mostrando um monte de casos aqui de gente morrendo de fome. Bote a máscara, coloque a máscara e daí por diante. E acho que o governo devia aumentar esse auxílio emergencial. O Paulo Guedes devia propor um auxílio maior, mas não vai propor nunca. O cara vem de banco, sujeito acostumado a lidar com gente rica, não com pobre. E São Paulo, que é o estado mais rico da União, se tem superávit na balança, ao invés de ficar aumentando o ICMS, usa o dinheiro que tem aí e auxilia o povo também, complementa o auxílio emergencial federal. Senão vai ter protesto, olha lá os caras protestando, ó.